a gripe espanhola, né? E ela infectou, na época, 500 milhões de pessoas em 2 anos. Foi uma transição. Uma transição. Assustadoramente grande, né? Parece que não, mas é. 1347, nós tivemos, vocês lembram? A peste negra. E a peste negra foram 6 anos. Por isso que a gente fala que a transição, ela sempre existiu. Ela sempre existiu. Desde a saída de Jesus na Terra, pelas vias da desencarnação, e a entrada dele pela via da consolação, e aí eu não estou falando ainda da codificação, eu estou dizendo do reaparecimento, da ressurreição de Jesus. Essa entrada de Jesus foi exatamente para fazer a gente mudar o sofrimento, a linha de sofrimento. Sair do sofrimento, da aflição, e entrar na dinâmica da felicidade. Perceberam? Então, sempre nós vivenciamos estas crises no planeta. Nós tivemos tsunamis, né? A gente teve grandes guerras, maremotos. Eu estava assistindo televisão outro dia, eu vi vulcões, né? Sendo ressarçado, né? Jogando suas expressões, né? Seus fogos em direção a pessoas e matando pessoas. Quer dizer, sempre houve. Nós tivemos terremotos, né? Recentemente teve um terremoto, acho que na China. Quantas pessoas morreram? Certo? O que eu não posso definir é que pessoas foram deportadas. Não vamos por esse lado, não. Vamos pelo afunilamento. Jesus, ele vai desenvolvendo uma ideia e, de repente, Jesus dá uma apertada na gente como a nos acordar para o momento. Gente, presta atenção nisso aí, ó. Guarda isso aí. Né? Morrem 50 milhões de pessoas por ano. Certo, gente? Todo ano. Então, a questão em si não é a morte. A questão é a nossa visualização com relação à transição. Se eu perceber a transição, eu vou conseguir acompanhar o momento. Por que eu estou falando isso? Porque numa guerra não tem mediunidade. Não tem mesa mediúnica. Quem está vivendo a guerra não tem mesa mediúnica. No maremoto, né, no vulcão, quando as chamas, lavas de fogo atingem os lares, como esse pessoal faz depois para recompor? Né? Nos terremotos, vai centro espírita, vai igreja, vai tudo embora no monturo. E como que fica? É só para nos incentivar a ver a mediunidade como um contato permanente com Jesus, um contato permanente com o trabalho. Né? Jesus fala assim, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Tá? Então, a ideia é, tira a crise. Tá? Nós estamos em crise? Humanamente falando, sim. Mas espiritualmente, não. Espiritualmente, nós estamos em transição. Passando de uma situação para outra. Eu me recordo que aqui no Sheila, a outra vez que a gente esteve, nós dissemos isso. Toda vez que Jesus for faxinar a terra, ele vai fazer como nós. Ele vai tirar a sujeira, ele vai pôr os móveis para fora, ele vai jogar a água, ele vai fazer o trabalho dele de faxina. Como nós fazemos a nossa faxina. Depois que a gente recupera o espaço limpo, você vem trazendo novamente o armário limpo para dentro de casa, né? A roupa limpa, você vai dizendo, graças a Deus, minha casa está ótima. Jesus também faz o mesmo processo. É um período de transição. Mas o que a gente quer deixar muito claro é que não é novidade. Não é uma novidade. Nós não podemos entender esse momento que nós estamos vivendo hoje como uma coisa nova. Porque aí seria anular todo o progresso existente no planeta. Tá? Nós sabemos que o momento é ápice, porque atingiu a humanidade. Mas nossos irmãos, outros que passaram por transições, famílias que passaram por transição, aqui em Minas Gerais a gente viu lá, né, a barragem abrindo e matando
300 pessoas, numa região, gente. Então a gente pode ter essa ideia, puxa vida, parece que não, mas é transição, né? Transição nem sempre significa deportação, viu, gente? Por favor. Transição é mudança. Tá? Mudança de expressão de Deus na Terra. Nós nunca mais sairemos as mesmas pessoas dessa luta que estamos enfrentando agora. Nunca mais. Certo? Seremos mais comedidos, mais astuciosos no que compete à nossa situação financeira, no que compete à nossa situação na instituição. Tá? Eu estava conversando numa casa espírita online outro dia e a companheira estava dizendo assim, Sônia, eu nunca imaginei que eu sentiria saudade do meu grupo espírita, de estar lá na minha casa espírita, mesmo com as pessoas chatas da minha casa espírita, eu estou morrendo de saudade dos picuinhentos da casa espírita. Olha para vocês verem que interessante, né? E é isso mesmo que nós estamos sentindo. Então, quando a gente retomar para dentro do Sheila e poder abraçar, nós vamos sentir como foi importante aquele contato. A palavra irmão, ela vai ganhar uma outra textura no nosso interior. Tá? Nós nos sentiremos muito irmãos da agora para frente. Tá? Então, vamos chamar esse progresso de transição. Beleza? Alex, vai. Então, qual que é o papel da transição? Esse inevitável efeito das épocas de transição rui o edifício do passado, sem que ainda o futuro se ache construído. Então, quando a gente tem que passar por um momento como o que nós estamos passando agora, é para não é destruir. Eu vou usar a palavra destruir para vocês entenderem. Destruir necessariamente o nosso passado. Tá? Estando em atividades na casa espírita, eu utilizo muito do meu passado. As picuinhas que eu crio na instituição, os ranços, né? A cisânia que eu crio na tarefa, as indiferenças, a partir da quebra que muitas vezes a gente faz numa casa espírita, é fruto de passado. É o eu do passado falando. Então, momentos como esse vem dar espaço a construções novas. Então, nós estamos sofrendo uma faxina no porão para que valores construídos na atualidade vá para o alojamento do passado e se torne nossa diferença. Certo? E aí, a Gênese diz assim, achei de intenso momento. Parece que eu estou falando de transição e não de mediunidade. Mas eu vou chegar lá. Pode acalmar que eu vou chegar lá. A Gênese fala assim, tendo que reinar na terra o bem, necessário sejam dela excluídos os espíritos endurecidos do mal e que possam acarretar-lhe perturbações. Gente, se no mundo novo nós não enfrentaremos guerras, nós não enfrentaremos prostituição, nós não enfrentaremos duelo, nós não enfrentaremos obsessão e nós não enfrentaremos escravidão, as almas que condicionaram isso na Terra têm que viver os últimos momentos dela e não podem viver somente como espíritos. Por isso que a nossa mediunidade está sofrendo uma divinização. Perceberam isso? Então, o espírito tem que vir para a Terra. É preciso esvaziar a zona umbralina, é preciso trazer do plano espiritual as entidades para que, experienciando na vida física, dentro de um quadro de limitação, as construções negativas, e reparando isso, ele possa entrar no quadro da mediunidade sobre mandato divino. Tá? Então, tem que reencarnar. Nunca nasceu tanta gente como está nascendo agora. Eu estava assistindo outro dia na televisão, menino nascendo de tantas maneiras que as mães estão pegando agora jogando ela lá no lixo. Imaginem. Né? Foram achados num só dia 3 bebês dentro de uma lata de lixo. Mas 3 não é nada, não. Sim. Em se tratando de espírito, sim. É gente.
como a gente. Tá? Então, as reencarnações estão se fazendo. E ele fala, Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo que precisavam para melhorar. Ele está falando da reencarnação. Deus permite que você esteja na Terra fazendo o seu trabalho evolutivo para que haja melhora. Se não há melhora, o que você está fazendo aqui? Se eu não vou melhorar, se eu não vou acompanhar o progresso, o que eu estou fazendo aqui? Tá? Mas chegado o momento em que, pelo progresso moral dos seus habitantes, o globo terráqueo tem que ascender-se na hierarquia do mundo, interdito será ele como morada a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condição de receber. Tá? Desencarnou, precisa de socorro, a mediunidade veio e oferecendo recurso para isso. Tá? O espírito continua endurecido do mesmo jeito, agora é mundo espiritual, agora é com o plano espiritual. Agora não é conosco mais não, não é com o médium mais não, agora é com Jesus. Olha que interessante. Tá? Eu preciso aprender a isso. Eu preciso entender o seguinte, por que no período de um mês está sendo limitado milhões de espíritos receberem auxílio direto? Tá? São as reflexões que a gente está fazendo aqui. A gente tem escutado o Divaldo tratando desse assunto com muita categoria. Uma reunião mediúnica, cada médium traz consigo uma média de 7 entidades para serem assistidas, mais ou menos. Então, se nós temos, eu não sou boa em matemática não, mas se nós temos 20 médios numa reunião mediúnica, vocês fazem as contas aí. Quantos espíritos são auxiliados? Aí vocês vão colocar que cada espírito desse ajuda mais 7. Cada 7 mais 7. Então, numa tarefa mediúnica, milhões de pessoas são assistidas. E por que agora, isso eu estou falando em um dia de reunião mediúnica, em uma semana, quem tem reunião uma vez por semana, por que será que em um mês Jesus limitou isso? São as últimas oportunidades. Se nós não aproveitarmos agora, nós vamos passar por isso. Daqui a pouco eu também não terei reunião mediúnica. Não é não participarei, não é não vou fazer a caridade, eu não vou entrar no centro espírita mais. Perceberam? Então a dinâmica é essa. É Kardec que fala, chega um momento, e olha, ele usa uma palavra fantástica, ele fala assim, o elemento vai ser interditado. Pensa na palavra, no peso da palavra interditada. Aqui você não entra. Vocês lembram da parábola do espírito sem núpcia, da entidade que Jesus estava lá e que os espíritos entram sem o espírito tenta entrar na festa, né? Sem a roupa de núpcias, e ele é interditado. É isso, gente. Olha a tranquilidade com que a gente que estuda evangelho pode lidar com uma situação como essa. Tá? Trilhões de alma socorrida, trilhões de alma renovada. A gente estudou aqui no Sheila da última vez que nem todos espíritos que são socorridos na reunião mediúnica atendem o chamado. Muitos recebem orientação e depois voltam para fazer as mesmas coisas. O plano espiritual interdita. Então, vamos entender a nossa ausência de reunião mediúnica atualmente como uma interdição. Perceberam? Vamos entender que a coisa fica melhor assim. Tá? Tem muito assunto, eu tenho que ir com calma, senão não vai dar tempo da gente falar. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar. Tá bom? Amigo, manda para mim um outro gráfico, por favor. Bom, o que a gente precisa? No momento de calma. Médiuns. Aqui, olha. A Tia Sônia aqui, ó. Calma. Sabe por quê? A abstinência, ela é natural na vida do espírito. Eu não posso acreditar que eu estou no momento punitivo mediúnico. Eu estou no momento de abstinência. E essa abstinência, chamada de transição simples, ela é diária em nossa existência. E aí a gente coloca o seguinte: como visualizar numa situação suas limitações e o jejum imposto pela mesma? Como é que a gente vai entender isso?
E aí a gente precisa entrar no campo simples da coisa, tá? No processo natural da coisa. O que eu estou querendo chamar de jejum simples? Jejum imposto e simples. O que nós estamos vivendo hoje não é uma abstinência? Não posso ser uma reunião mediúnica. Eu não posso assistir uma palestra do Evangelho. Quer dizer, poder eu posso. Se eu ligar a internet, eu assisto. Mas eu estou dizendo assim, eu tenho como ideia que estar no centro é que é a coisa. Né? Eu resolvo tudo na instituição espírita. Então, hoje eu estou dentro de um quadro de abstinência. Mas todo mundo passa por isso na chamada transição simples. Aí eu trouxe um exemplo. Uma pessoa adoece. E aí, ele fica aí numa doença de 3 meses, 6 meses. Nós vivemos essa experiência. A minha filha ficou 1 ano no estágio de doença. Um câncer de pulmão limitou ela durante 1 ano. Ela é dirigente de reunião mediúnica, ela é evangelizadora e ela ficou sem o exercício da mediunidade. Ela ficou sem o exercício da evangelização. Ela é palestrante, ela ficou 1 ano sem fazer palestra. Não seria uma transição? Para ela, uma transição individual, não seria? Eu tenho uma amiga em Lagoa Santa, a gente fez trabalho muitos anos juntas, uma excelente trabalhadora, uma companheira de uma grandeza fora do comum, e ela está desde 2015 em coma. E aí? É uma transição? É uma transição. Ela está num quadro de transição. É possível que ela, quando retomar, e ela já perdeu, entre aspas, né? 5 anos de experiência humana, porque ela está num quadro de experiência espiritual muito maior que a nossa, é claro, mas quando ela voltar, ela tem que reaprender tudo. Porque o campo da memória dela grava muito mais no mundo espiritual do que no mundo físico. Então, ela vai trazer uma bagagem grandiosa espiritual, mas na materialização disso, ela vai ter que recomeçar. Ela está num coma de 5 anos. É muita coisa, gente. É muita coisa. Quantos de nós viajamos, saímos da nossa casa, mudamos? Tem pessoas que vai fazer intercâmbio, fica 10, 15 anos fazendo intercâmbio. Quando ele chega onde ele está, às vezes fora do país, ele não tem centro espírita igual ele tem aqui no Brasil, igual ele tem aqui em Minas, igual ele tem aqui em Belo Horizonte. Você hoje sai no seu portão, você dá uma cabeçada com a casa espírita. Todo lugar tem centro espírita. É uma centro espírita debaixo de uma casinha lá, que o pessoal brigou no centro espírita, dividiu, aí cada um fica num pedacinho. Está acontecendo o trabalho. Perceberam? Essa pessoa sai do Brasil e vai para fora do país, quando chegar lá não tem centro espírita. A minha amiga Larissa, ela foi para Bruxelas e ela teve que formar em Bruxelas um grupo espírita, para que ela possa não perder o seu foco espírita. Ela anda, ela vai de carro 1 hora todo fim de semana para fazer evangelização infantil. Ela está no grupo de transição simples. Ela está passando por isso. Tá? E aí a sugestão da espiritualidade, quando ele fala dessa necessidade da gente entender a limitação temporária, do médium acalmar o seu coração, do médium tranquilizar a sua alma e experimentar, encontrar nele as dinâmicas da vida, é exatamente conforme isso. Porque a qualquer momento eu vou ser chamada a uma transição. Tá? Não é nada apocalíptico. A gente tem que parar de criar profecias apocalípticas. Tá? Ficar dizendo, é o fim do mundo, todo mundo falava que o mundo ia acabar mesmo, 2020 ia ser muito difícil. Eu estou esperando essa dificuldade desde 2000, né? Que 2000 chegará, 1000 chegará, 2000 não passará. Já tem 20 anos que falaram isso comigo e eu continuo do mesmo jeito. Né? Quer dizer, quase do mesmo jeito, né? Que a gente muda muito. Mas não acontece nada, não. Então, a gente precisa de tirar da nossa verbalização esses sensacionalismos explicatórios. Né? Porque vem um meteoro que vai bater com a Terra. E daí? Se você tiver que morrer, vai com Jesus. Viu, gente? Vai com Deus. Vai ser muito bom para você visitar Jesus mais rápido que o tá? Mas nada de desespero. Cautela, prudência. Isso foi um exemplo dos grandes construtores da doutrina. Né? Mas
sem sensacionalismo. Cuidado com a verbalização. Na hora que você estiver falando isso para um jovem, né? Aí o fim do mundo chegou, você não construiu nada, tá vendo? Você vai para o fogo do inferno, no mármore. Ai, tá bom. E. Só, Oi, amor. só interferindo aí rapidinho, duas perguntas aí sobre o que você está falando. A síndrome Sim. do pânico é referente, então, à transição? E se a menopausa, na menopausa, a mediunidade não for suspensa, como que é isso? O síndrome do pânico é uma doença que ela já estava antes do pânico, né? Antes da crise, tá, gente? Então, a gente vem sofrendo isso porque a nossa consciência, ela vem cheia de registros, tá? Ontem a gente estava estudando aqui na nossa casa, falando sobre isso no livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles. Eu vou acumulando no meu inconsciente aflições. Essas aflições, elas vão ganhando um espaço na minha área mental e, de repente, ela aloja e ela fixa. Então, quando eu tenho que fazer alguma construção, eu vou no passado. Lembra? A gente falou isso agora mesmo. Eu vou lá no passado e busco referência, um impulso. Quando eu chego lá, está cheio de crimes, de barbáries, de comportamento negativo, de promiscuidade. Então, quando eu jogo isso no inconsciente, mas eu já sou uma pessoa mudada, eu desenvolvo a síndrome do pânico. Na realidade, o meu pânico não é do que está acontecendo agora, é do que eu já fiz lá no passado. Como eu sei que a vida é cheia de efeitos, porque naturalmente tudo tem uma causa, e a causa está no meu passado, eu desenvolvo a síndrome do pânico. Por isso que a palavra calma, ela entra como um abastecedor do equilíbrio humano. Entendeu? Então, no momento, esse pânico que eu estou sentindo, além de ter um comportamento fluídico, eu vou trabalhar isso com vocês daqui, acho que no próximo gráfico, ele também é resquício de uma consciência adulterada. Tá? Então, mas eu vou abrir isso daqui a pouquinho. Espera aí, quem fez a pergunta, tem só um pouquinho de paciência que eu vou abrir isso. Se porventura eu não te responder, pode fazer a pergunta de novo, que eu vou em você. Quanto à menopausa e você não consegue ter a mediunidade suspensa, é porque, graças a Deus, você é um grande devedor. Entendeu? E como grande devedor, você tem que aprender a ser um grande pagador. Então, vamos pagar, mesmo tendo conflitos em que a pituitária, a glândula pituitária, não consegue trabalhar sem que a pineal também faça seu trabalho. Porque no exercício mediúnico você usa a pineal, a glândula da vida mental. E no exercício da menopausa, da gestação, você usa a pituitária. Tá? Então, nesse movimento que a gente está fazendo, as duas estão trabalhando ao mesmo tempo. Então, vamos com fé, tá? Se você não for impedida, chama seu grupo espírita da reunião mediúnica, chama seu presidente que te respeita profundamente, peça para te colocar numa cadeira onde você tenha mais liberdade, caso você sinta conforto para o exercício mediúnico, e quem ama, cuida. O seu orientador vai te proporcionar uma liberdade, porque às vezes você tem um sangramento maior, tá? Às vezes você tem o calor natural da menopausa, né? E aí está em contato direto com as pessoas que te causam certo pânico. A cautela de quem está junto com você para não ficar ligando ar-condicionado no último grau, porque o problema da menopausa é que são calores que vem e passam. E aí você gela todo o sistema mediúnico porque você está atendendo uma pessoa só. Então, são assuntos que agora, na nossa irmandade mediúnica, você vai conseguir chegar com muito carinho no seu presidente e falar, olha, eu estou sentindo que mesmo na menopausa eu não estou conseguindo parar o exercício mediúnico. Eu vou precisar continuar. O que a minha reunião pode fazer para me ajudar? E acrescentar confiança em Deus. Tá? Maria também teve seu período de menopausa, como toda mulher no mundo, ela, como exemplo de mulher, ela teve todos os processos e ela trabalhava com Jesus sem parar um minuto. Tá? É um direito do médium? É um direito do médium parar sim e esperar o tempo passar. Tá? Mas só quando a gente vive um momento como esse que nós estamos vivendo, é que a gente começa a dizer, nunca mais eu paro no exercício mediúnico. Eu nunca mais vou faltar de reunião mediúnica na minha vida. Eu já falei isso várias vezes. Meu Deus,
Se eu voltar de reunião mediúnica, se o senhor tiver uma correia, usa ela em mim, por favor. Porque eu nunca senti tanto o valor de uma reunião mediúnica como eu estou sentindo agora. Tá? Então, vai ser muito positivo para tu. Oi, amigo. Tem uma pergunta da Renata aqui. Eu vou te passar, se não for o momento ainda de você posicionar, mais à frente você fala. Sim. Ela colocou assim: assisti uma reportagem onde um pediatra comentava que existe algo que protege e poupa as crianças em relação ao contágio ou morte pelo Covid-19. Havendo oportunidade, gostaria que a Sônia comentasse sobre o fato de as crianças serem menos suscetíveis a este vírus, embora emocionalmente os impactos ainda estejam sendo pouco discutidos. Sim. Tá. Eu não tenho autoridade para desconectar uma informação médica, viu, gente? Eu não tenho essa autoridade. Se ele, como médico, percebeu que as crianças têm um ciclo de proteção, é claro e lógico que tem mesmo. A gente sabe que tem. Né? A gente sabe que tem. Nesse aspecto, sim. Mas eu queria levar vocês uma outra visão, se vocês me permitissem. Tá? Numa guerra, também morre criança. Não morre. Se uma parede cai, né, na hora que uma bomba atômica atinge um prédio, se tiver crianças naquela casa, elas são afetadas. Então, nas calamidades, elas são afetadas sim. Sim. Neste momento, a gente observa que as crianças estão mais protegidas, no contexto não receberem a influência direta. Apesar de nós termos casos em que houve crianças que desencarnaram, né? Com a Covid. Mas o que a gente percebe é que essa proteção a nível de infância, ela é muito feita, não só no momento como nós estamos vivendo, mas na vida inteira. Tem menino que cai do 7º andar de um prédio e ele sofre arranhões. Então, o plano espiritual tem uma devoção com a infância. E sabe por que isso? Por causa do valor da reencarnação. A reencarnação, minha amiga, ela só se concretiza, Renata, né? Ela só se concretiza depois dos 7 anos de idade. Depois dos 12, é que o espírito assume integral responsabilidade sobre tudo que faz. No livro Obreiros da Vida Eterna, o orientador, o padre, aquele padre que faz a orientação na obra, que vai conversar com os espíritos das trevas, ele fala o seguinte: eu não observo aqui nenhuma criança. Então, você não vê criança na zona umbralina. Isso é para você ver a importância da infância. Da infância. A gente, às vezes, valoriza tão pouco a infância, mas ela tem uma predominância, sim. Tá? Ela tem uma predominância, sim. Isso é muito positivo para nós, até para os evangelizadores. Certo? Então, tem sim. O que a gente não pode é criar gênero, viu, gente? Não generaliza, não. Porque depois a gente vai ver crianças e jovens passando por experiências e nós vamos desacreditar dos conhecimentos espirituais. Pensa que como elas... Só um minutinho, deixa eu só fechar aqui. Pensa que como incubadoras que elas são, se elas não atrelarem para o caminho do bem, elas saem de incubadoras e passam a ser desenvolvedoras. Vocês entenderam isso? Hoje elas são apenas incubadoras. Apenas. Mas tentem não valorizar a infância, tentem não dar acréscimo à questão da educação infantil, e aí nós teremos calamidades que vão envolver as nossas crianças. Pode falar, querida. Você me perdoa, acho que foi só um comentário aqui da Beth Guimarães. Então, passa o que tem que passar. No caso, a criança, sim, né? E sim, a criança é um homem velho. Perfeito. Perfeito. Se eu pensar assim, eu vou entender o seguinte. Pensa comigo, gente. Se eu entender que a infância ela precisa ser guardada, 383 do Livro dos Espíritos, tá? Ela precisa ser guardada pelos que respondem por ela, eu vou entender que aquela criança, ela vem sob um aspecto que, uma vez cuidada, ela consegue fazer a inserção reencarnatória para que ela responda pelos seus danos morais ou pelas suas virtudes. Perfeito isso?
Bom, se há abandono, se há descaso, a lei de causa e efeito vai atrelá-la ao contexto lei de causa e efeito. Então, ela vai passar pela experiência. Mas eu vingo a ideia de que realmente ela está num quadro de proteção universal. Eu sustento essa ideia. Mas eu não posso fugir de que aquela criança é um espírito adulto, com comprometimentos arrasadores ou iluminativos. Então, se da minha parte foge a questão da disciplina, ela amanhã ou depois passará por problemas que são de gravidade. É só você ir no Hospital do Câncer que você vê isso. Como é que você consegue enxergar criança tendo câncer? Né? Morrendo ali, você não pode fazer nada, hospital lotado. O hospital infantil só tem criança, por isso que ele é infantil. Então você pensa assim, puxa vida, o adulto é que deveria estar passando por isso. Tá? Então, para que não haja calamidades que envolvam as nossas crianças, o momento é exatamente de nós entendermos o processo com simplicidade. Deu aí, amigos? Beleza. Então vamos lá. Exercitemos a mediunidade educada, que é essa mediunidade onde a nossa boca precisa calar as profecias apocalípticas, e aos sensacionalismos explicatórios. E aí o Emmanuel fala assim, devemos enfrentar o processo, e ele estava falando de aflição, tá? Com naturalidade. Naturalidade não quer dizer desleixo, por favor. Naturalidade é aquilo que eu começo a entender que vem de Deus para o homem, tá? E nunca do homem para o outro homem. Entendeu? Anjo, passa para mim, por favor. Tá. Como é que eu devo servir mediunicamente numa situação pandêmica? Olha o que a espiritualidade fala. Eu achei de uma grandiosidade fora do comum. Os médiums, pretendendo serviço de intermediário aos bons espíritos, haverá-se de colocar pela sintonia à altura do empreendimento. Nada que a gente não tenha trabalhado aqui no Sheila várias vezes, né, gente? Eu não posso acreditar que eu sou o único a ser beneficiado numa reunião mediúnica. E também não posso acreditar que o meu papel é só de beneficiador. A aprendizagem é constante. Hoje eu sei que eu estou agindo como instrumentos de Deus. Tá? Eu sei que eu sou instrumentos da espiritualidade. Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também, e aí eu ouso dizer, olha, porque Jesus trabalha, eu estou em operacionalidade. Eu também trabalho, viu, Jesus? Eu estou aqui com o Senhor. Mas eu preciso me colocar à altura do trabalho. Então, o desespero neste momento me desqualifica para o trabalho. A sensação de abandono, porque eu estou sem reunião mediúnica, me desqualifica para o trabalho. Influenciar os meus familiares para o nada a ver, basta ter fé. Vocês têm razão, nós temos razão. A fé, ela é um produto da moralidade. É a fé que me sustenta. Mas a fé vem acompanhada de uma disciplina fora do comum, de uma prudência contextualizada. Por isso que aos espíritas cabe um grande papel de analisador. O que Jesus quer que eu faça? Quanto mais paciência eu desenvolver agora, mais tarefeiro eu fico do Cristo, gente. Mais tarefeiros eu fico do Cristo. Olha que grandeza. Não é hora para pânico, não é. Tá? É hora de serviço. Nem é hora de trabalho. É hora de serviço. Tá? É hora de serviço. Pode ir, amigo. Eu preciso explicar isso no outro painel. É por isso que eu preciso guardar, como espírita que sou, vigilância. E aí eu vou explicar. A pessoa tinha me perguntado, eu falei que eu explicaria mais adiante. Em que a minha conduta tenderia ao desequilíbrio de uma situação como essa? Em que a minha conduta me levaria a um desequilíbrio? Tá? Então vamos lá. Vamos raciocinar com bastante exemplo, com bastante cuidado. Hoje, o que a gente tem? Uma mixigenação de ideias decorrente do psiquismo da situação. Então, o que nós vamos viver? Nós vamos viver
Situação política caótica. Situação emocional caótica. Situação conjugal caótica. Quem estava doido para separar de marido não pode separar mais. Ai, que alegria. Tá? Vai ter que viver com a peste. Por quê? Porque a gente tem que ficar dentro de casa. Tá? E sabe aquela coisa do calção de sábado para domingo, o marido com aquele calção dormido? Agora são 3 meses de calção dormido. Gente, felicidade. Tá? É o marido sentado no sofá e eu olhando aquela coisa. Agora é isso. Só que já não é só fim de semana. Mas a esposa, né? As esposas também, Sônia. Peraí que eu não acabei. Peraí que eu não acabei. Então, se a coisa era só fim de semana, agora são só 3 dias. Ontem, quando a gente foi fazer o teste, a minha querida amiga, que eu não vou citar o nome, mas ela está aí no grupo, ela estava no teste de camisola, 6 horas da tarde, 6 e pouca. Tá? Né, querida? Então, por quê? Aí nós brincamos assim, eu estou no lar, eu estou no lar, estou dentro de casa. Vocês entenderam? Tem que vivenciar isto. Essa camisola, ela já tem 2 meses que ela estava guardada, ninguém usou, a gente usou ela no primeiro dia, né? O dia do marido, e nós estamos usando ela o dia do marido, o dia da comida. Estamos usando a coisa. Gente, isso é para nos mostrar que o psiquismo que está nos circulando, ele é muito grande. Então a gente está vivendo, vamos voltar, conflitos na área política, conflitos na área conjugal, conflitos na área familiar, né? Mães tendo que lidar com seus adolescentes, conflito na área alimentar, né? Você vai para o fogão fazer uma comida, de repente você pensa assim, meu Deus, eu não posso fazer muito arroz hoje não, tenho que fazer macarrão para render, né? Porque eu vou ter que viver de cesta básica do governo. Mas eu disse aqui no Sheila da última vez, as mulheres um dia serão assalariadas para cuidar de seus filhos. Oh, meu Deus. Experimentem viver com o salário do lar. Tá? A mãe voltar para dentro de casa, as professoras viverem com seus filhos só no horário da aula, sem o alto sacrifício de aguentar a humilhação. Ô, gente, não é regeneração, gente. Que delícia! Que delícia! Perceberam? Então, nós estamos vivendo isso, sem falar nos processos de que, e isso que a gente quer fazer o alerta quanto ao psiquismo, tá, gente? Porque o que acontece? Eu chegava em casa do trabalho, e aí academia. Às vezes eu não vim em casa, eu passava direto na academia para descansar, para relaxar. Não tem academia. E mãe não faz academia em casa, pai não faz academia em casa, porque agora você tem que fazer academia correndo com seu filho no terreiro. Entendeu? E aí você cansa muito rápido, porque você não tem rotina na academia. Pode fazer, tem que fazer, viu, gente? Tem que fazer, porque senão a gente vai chegar no centro rolando, tá? Não é essa didática. Mas o que a gente entende é que esse psiquismo de revolta, de insatisfação, ele virou uma massa. Paulo fala assim, sobre nós está uma nuvem de testemunhos. Tá? Então, quando Paulo faz essa advertência, hoje a gente pode reciclar para nós a mesma coisa. Os espíritos estão enxergando sobre as nossas cabeças uma nuvem de testemunhos. E que nuvens são estas? É a insatisfação, é a revolta, é a tristeza, tá? Eu não quero fazer o meu papel, eu quero fazer outros papéis, aqueles que eu comecei quando eu me tornei feminista e que não compete agora. Como esse psiquismo ele está sobre nós, a minha conduta tende ao desequilíbrio, porque eu não tenho isso, não é só lá fora, não é só quando eu ligo a televisão, eu tenho isso com pessoas dentro da minha casa. Tá? A heterogeneidade desses pensamentos, eles estão dentro de mim, tá? Eles estão dentro do meu espaço. Então, eu começo a sustentar e alimentar esse psiquismo, certo? Porque, só para vocês terem um exemplo, tá? O que é um surto? Né? Então, por exemplo, recentemente, nós tivemos um surto de dengue. O surto é uma crise em menor espaço, né? Por exemplo, Minas Gerais teve um surto. Minas Gerais. Morreram pessoas, né? Por causa da picada do mosquito, mas um número pequeno, isso é um surto. Esse surto, ele
cria um psiquismo, porque meu vizinho não limpou o lote dele, eu limpei. Então, aquele mosquito que mordeu uma pessoa minha que desencarnou, não é meu. Aquele mosquito não é meu, o sobrenome daquele mosquito chama vizinho. Então, eu vou criando esse psiquismo, e aí eu passo a criar um psiquismo de surto. Tá bom, psiquismo pequeno, né? Aí nós encontramos o quê? Uma epidemia. Tá? A gripe HN1 foi uma epidemia. O que é uma epidemia? São estados, mais cidades, sofrendo uma crise. Tá? Então, a epidemia é o surto em número maior. Tá? Não estou dando lição de moral, não, eu sei que tem gente que entende isso, porque eu estou desenvolvendo o psiquismo. E uma pandemia é quando atinge universalmente. Então, o que nós temos hoje? Todas as mentes jogadas na psicosfera do universo são de insatisfação. Mesmo eu, espírita, ao não poder dar um abraço na Beth, quando eu não posso dar um abraço na coordenadora do Sheila, não poder dar um abraço no Toninho, né? no Alex, em todos vocês, isso gera uma insatisfação. Porque não fazer aquele lanchinho, batendo papo, falando mal isso gera uma insatisfação, porque o que eu quero é o contato, é o convívio. Então, eu criei em cima de um surto psiquismo. Então, agora, o que nós espíritas precisamos fazer? Guardar. Vigilância. Então, eu passei a sentir medo, incerteza, desequilíbrios, insegurança e desesperança. Que pena. Isso muitas vezes não é meu. É fruto do psiquismo alheio. Você liga a televisão, vem uma notícia, o número de mortes aumentou. Saiu de 800 para 1.200. Estou dando uma ideia, porque não quero ficar fazendo conta de mortes. E aí você entra em pânico. Esse pânico vai criar uma espécie de desequilíbrio em nós. Como eu posso entender o processo sem entrar no pânico? Como é que eu posso trabalhar isso? E aí vai entrar a fé. A fé. Deus tem um caderninho lá. O caderninho de Deus está assim. Beth, Alessandro, a Sônia está lá na última página. Viu? A gente vai por escala. Nós vamos por escala. Perceberam, gente? Se eu abuso, o Criador vai dizer assim, gente, pega a Sônia que está lá no capítulo 8.000 e pouco, põe ela aí para mim na página 1. Porque o desrespeito à lei provoca essa situação. Você desrespeitou, você não tem equilíbrio, então você tem que vir para frente. Lembra? Aqui no Sheila eu falei da última vez assim, uma senhora estava numa fila, foi um espírito generoso na terra, morreu. Quando ela chegou no mundo espiritual, ela estava na última fila. Na última fila, o nome dela foi citado, porque ela havia desencarnado no tempo certo, na hora certa, no momento exato. Ela sai da última fila e vem andando, chega na primeira pessoa, ela tinha 8 anos de idade, morreu com 80. E ela tinha 8 anos de idade. Ela foi perdendo massa, perdendo matéria, perdendo porcaria espiritual e ficou só com as virtudes no processo de 8 anos de idade. Pureza espiritual. Então, eu preciso agora exercer paciência mediúnica. Calma, gente. Vai passar. Beleza? Me dá outro gráfico, por favor. Isso tudo não é nada, porque ainda temos muito a aprender. Verdade. Tá? O convite ao autodescobrimento. Conduta equilibrada. Equilibra. Se você está assistindo televisão, deixa lá na televisão. Seu político está combatendo, deixa lá. Gente, não vá ao Facebook. Não faz isso com os corações. O anti-amor vai levar a gente para as trevas, para ranger de dente. Se você está insatisfeito, não partilha isso. O pânico da mensagem direcionada, olha, ele mata mais do que a Covid-19. Estar dentro de casa com a sensação de que a gente
está morrendo porque no Facebook falou isso, é muito grave. Seja prudente, seja humilde, não faça isso. Não expõe. Não expõe as pessoas, não te expõe. Tá? Guarda essa ideia para você. Quando você estiver fazendo uma palestra, adoça a mensagem do qual você visualiza dentro da obra codificada que está certo e leve em caráter de exposição. Mas não vá para as mídias fazer exposição infeliz. Tá? Somos assassinos quando assim fazemos. E eu não sei se vocês sabem, mas a gente estimula o suicídio. Porque quando você tem a sensação de que a vida está acabando para você, que você fez tudo o que podia, mas outras pessoas não estão fazendo, e que a mídia está lançando isso sistematicamente, e que você está copiando e passando, você está condenando pessoas, você está levantando processos, você estimula o suicídio. E o suicídio é a antiprática da caridade. Tá? Nosso autodescobrimento é quando eu mantenho a minha conduta equilibrada. Saber sim, gente, saber sobre tudo. Buscar informação, sim, para que você fale as coisas com consciência. Consciência, com filosofia qualificada, com religião intensa, com moralidade. Mas cuidado na informação. A prática da caridade também nos expulsa do planeta. A ausência da caridade também nos expulsa do planeta. Porque quando eu vou na internet e comento, e o Alessandro vai lá e comenta também, pessoas que confiam em nós passam a achar que nós estamos certos naquela opinião que ela é pessoal. Então, o nosso maior investimento é a conduta equilibrada e a prática na caridade. Justiça nas nossas ações. Viu? Muito cuidado. Vamos lá? Nossa, daqui a pouco dá 3h20. Santo Deus. Qual é a proteção oferecida aos médiuns? Ô, gente, olha que coisa mais linda. O projeto Manuel Filomeno de Miranda colocou lá para a gente. Ó. O mandato mediúnico, médiuns, principalmente vocês que estão sentindo presença de espírito, ouvindo vozes, né? Outro dia eu falei com minhas meninas assim, eu ouvi voz pela primeira vez na minha vida de fora para dentro. Eu sempre ouço de dentro para fora. Pela primeira vez eu ouvi de fora para dentro. Me pedindo calma, né? Pedindo calma, porque a situação realmente não é fácil, não, para ninguém. Mas olha o que o Manuel Filomeno coloca. Exatamente. O mandato mediúnico reclama ordem, segurança e eficiência. Gente, atentem comigo. Mandato mediúnico reclama ordem, segurança e eficiência. Aí ele traz um exemplo físico. Uma delegação de autoridade humana envolve concessões de recurso da parte de quem ocorre. Então, quem exerce comando no planeta, né, uma autoridade, ele tem um concurso de pessoas que assim fazem, guardando, né, guardando aquele elemento. Tá? Aí ele coloca o papel da espiritualidade. Não se pedirá cooperação sistemática do médium sem lhes oferecer as necessárias garantias. Então, agora eu estou feliz, sabe por quê? Deus não vai me pedir exercício mediúnico sem me proteger. Então, eu não preciso da passividade dentro de casa. Porque dentro da minha casa não tem proteção. Vou falar isso mais adiante. Não tem proteção. Tá? Os orientadores espirituais procuram companheiros e não escravos. E aí uma pessoa me ligou dizendo assim, Sônia, como é que eu faço com a minha mediunidade? Eu estou ficando louca. Então, não é mediunidade. É influência. Você está sofrendo influência. Mediunidade, não. Porque mediunidade, Jesus não faz isso com você. Ele sabe que, a pedido do universo, você está afastado, não porque você quer, mas a pedido do universo, afastado do campo familiar. Desculpa, do campo mediúnico. Então, não é um trabalho de escravidão,
é um trabalho de disponibilidade. Tá? Deus está te disponibilizando, não te escravizando ao trabalho. Eu não sei se vocês estão pegando a mensagem da calma espiritual, da calma mediúnica. Não se desesperem. Caso vocês olhem para um lado e enxerguem um vulto, diga para você, não é o momento. Aqui na minha casa não posso me dar ao luxo de exercício mediúnico. Diga isso. O quadro se afastará e você não vivenciará mais aquele fato mediúnico. Você não é escravo mediúnico, você é um trabalhador das ervas. Perceberam? Passa para mim, querido. Qual que é o padrão de uma reunião mediúnica? Tá? Entramos aonde nós queríamos. O padrão de uma reunião mediúnica, nós sabemos ser o quê? Seleção e privacidade. É isso? Não posso fazer mediunidade em casa. Não posso. Por quê? Porque a mediunidade, ela tem seleção e privacidade. Na minha casa eu não tenho. Mediunidade requer requisitos inerentes aos participantes. Você precisa ter um requisito. Você precisa ter participado de curso de mediunidade. Você precisa fazer abstinências alimentares. Essa quarentena nós estamos comendo feito leão, né? Toda hora a gente sente fome, toda hora a gente quer comer uma coisa. Como é que você se prepara para uma reunião mediúnica? Estômago lotado, cérebro inábil. Impossível. Na reunião mediúnica você faz o seu equilíbrio alimentar, você sabe que precisa. Tá? Preparação no ambiente. A reunião mediúnica separa as entidades do grupo. Quando une o grupo a pessoas, o plano espiritual faz exatamente o quê? Uma proteção ao médium. Então, na reunião, dentro de casa, como é que eu vou fazer isso, gente? Não há possibilidade. Né? Normas e procedimentos. Eu não posso. Na minha casa, eu começo a reunião a hora que eu quero. A hora que eu quero. Na casa espírita tem horário. O orientador fecha o portão. Tá? O orientador fecha o portão. Direção e doutrinação. Eu tenho quem me norteia. Então, se eu tiver uma convulsão mediúnica, né, se eu tiver uma desarmonia mediúnica, meu orientador está lá para me dizer, calma, vamos fazer uma prece. Então, o padrão de uma reunião mediúnica, ela acontece no centro mesmo. Tá? Não vamos nos aventurar. Uma companheira nos disse assim, Sônia, por que a gente não pode fazer reunião em casa? Porque eu preciso do exercício mediúnico. Então, nós mostramos isso para ela. Se você tiver seleção de privacidade, quantos médicos estarão com você? Aí eu não sei. Já começou diferente. Aí eu ainda vou convidar. Como é que vai ser essa escolha? Vai ser por necessidade ou por afinidade? Né? Às vezes, no grupo espírita, se escolhem pessoas por afinidade. Hoje a gente viu a preocupação em vincular todos os grupos para a palestra. Mas vai ser sempre assim na nossa casa? Aquele médico que não conectar-se conosco nos nossos ideais, eu vou tirar ele de sintonia, eu vou tirar ele de intercâmbio. A gente ainda tem as nossas imperfeições. Então, no padrão da qualidade mediúnica, isso acontece. Tá? Vai lá, meu amigo. Na comunicação mediúnica, que tipo de desencarnado? Eu já sei o que eu preciso como médico. Que tipo de almas desencarnadas frequentam as sessões mediúnicas e podem manifestar-se que na minha casa não são permitidos? Ó, presta atenção. Você vai dizer, mas esse espírito tem na minha casa. Tem porque eu permito. Porque o plano espiritual não permite. Então, como médium que eu sou, eu posso arrastar quem eu quiser para o meu convívio sem a permissão da espiritualidade. Mas num trabalho sério, o plano espiritual não se aventura a colocar esse tipo de espírito para que eu possa conviver com ele. Nem na reunião mediúnica eles não fazem assim. Sabe aquelas grades que separam as reuniões mediúnicas? Tem essa finalidade, tá? Então, que tipo de espíritos são? Espíritos que negam a condição de estarem encarnados, desconhecem que estão desencarnados. Eu tenho na minha casa espírito que não sabe que estão desencarnados? Eu tenho, mas foi eu que trouxe. Não foi o plano espiritual que trouxe. Tá? Espíritos que negam essa condição, que não aceitam estar desencarnado. E por isso mesmo,
preponderam-se da materialidade. Eu tenho esse elemento na minha casa? Tenho, eu que trouxe. Mas o plano espiritual não traz. Tá? O plano espiritual separa isso. Espíritos que não aceitam que desencarnou, eles vão saber que desencarnou na hora da reunião. Mas para isso, o plano espiritual faz um movimento de convencimento. Ele me convence a várias coisas diárias para que a minha autoridade de convencer um espírito que está desencarnado seja autêntica. Então, por exemplo, frequentar a reunião, eles me convencem a estar na reunião. Eu tenho uma dor de cabeça, eu não quero ir à reunião. Eles me convencem que seria importante eu estar na reunião. Se eu obedeço, eles podem vincular essa entidade que não está se aceitando desencarnada a mim. Vocês entenderam? Então, o que acontece conosco? Eles vão colocar esses espíritos em contato comigo somente na reunião mediúnica. Porque às vezes eu não convenço que eu tenho que viver dentro de casa. Eu vou fazer... Eu não vou ficar quieta dentro de casa, não estou aguentando ficar dentro de casa, não. Vou sair para a rua. Aí, ninguém conseguiu me convencer a ficar dentro de casa. Eu estava assistindo outro dia uma senhora falando, não vou ficar dentro de casa, ninguém me segura. Eu sou maior de idade, ninguém me dá ordem. Agora você imagina o plano espiritual tentando convencer um espírito. Se não convence a Sônia com 30% de possibilidade, vai convencer um espírito com 100%? Somente dentro de uma sessão mediúnica. Perceberam? Espíritos amedrontados. Olha, cai uma tempestade. Os espíritos morrem de medo de chuva. Se você não tem o hábito da oração e sua casa está escancarada, eles vão entrar tudo para dentro da sua casa. Mas se você tem o hábito da oração, espíritos medrosos não vão frequentar a sua casa. A irmã Zenóbia, no livro Os Mensageiros, não permitiu a entrada de espíritos medrosos na casa de transição dela. Não permitiu. Falou com eles, olha, a gente volta amanhã. Aqueles que tiverem certeza que vão vencer as entidades infelizes, podem se ter a fila que nós recolheremos. Mas vocês precisam ter certeza que querem fazer isso. Caso contrário, vocês vão continuar na mão das trevas. Então, espíritos medrosos frequentam a nossa casa, mas pela minha vontade. Eu tenho medo de falar a verdade com meu esposo, com meu marido, com meus filhos, com minha mãe. Então, eu sou medrosa, eu arrasto essas entidades. Mas, em termos de espiritualidade, não. A espiritualidade não nos afronta a esse tempo. Tá? Espíritos infelizes, obsessores, mistificadores e espíritos em busca de esclarecimento. Tá? Não posso parar para ficar orientando entidades. Já pensou? Eu paro a panela no fogo, desligo a hora de almoço, vou conversar com o espírito. Não faz sentido. Então, nossa limitação, ela está nos mostrando isso, gente. É natural, é normal. Viu? Está tudo sob controle. Porque você não pode fazer isso na sua casa. Então, se você não pode fazer na sua casa e não pode fazer agora no centro espírita, então está tudo certo. Fica quietinho, fazendo almoço, arrumando casa, limpando armário, fazendo uma prece, assistindo palestra, fazendo sua live espiritual, entendeu? Online, fazendo isso que nós estamos fazendo, reunindo, mandando mensagens edificantes. Vai no SOS Prece, deixa uma mensagem para alguém, entendeu? Mas não queira fazer exercício mediúnico porque você não está se adaptando à ausência da mediunidade. Faça, meu amor, por favor, porque agora eu só tenho 11 minutos. Você possui esses requisitos em casa? Aí a pergunta é, você tem isso? Você como pai, você como mãe, você consegue fazer esse círculo de proteção para os seus filhos? Evitar que essas entidades incoerentes penetrem em seu lar e fiquem ordenando, né? Fazendo papel de cacique dentro da sua casa? Você tem. Se você tem, você pode abrir um centro espírita em casa. Quando eu comecei no espiritismo, as casas espíritas eram dentro dos lares. Tá? Não fica fazendo conta com o dedo, não, pelo amor de Deus. Tá? Mas as casas espíritas eram dentro de casa. Eu participei com o seu Leão Zalho, na casa dele, tinha reunião na casa dele. O senhor Damasceno Sobral, a reunião de evangelho era na casa dele. Ele me perguntava, tem alguma mensagem aí, Sônia Jacob? Tá? Seu Honório mandava a gente ir para as casas, fazer culto. A gente podia entrar e sair com tranquilidade. Mas a gente pode fazer isso agora? Perceberam? Com relação a pessoas, o ambiente do lar é heterogêneo. Dentro da minha casa, tem muitas informações. Eu tenho um filho que não quer ficar dentro de casa, ele não quer fazer a proteção. Tá? Eu tenho uma filha que precisa trabalhar, ela é enfermeira e ela está doente com a situação que está lá fora, a humilhação salarial, a humilhação espiritual, a humilhação humana.
Quando ela entra dentro da minha casa, mesmo se protegendo, o psiquismo dela também entra. Tá? Então, como é que eu vou resolver esse problema de aspecto mediúnico em casa? Eu tenho que me equilibrar. Eu vou ter que me equilibrar com o médium. Tá? Com relação à proteção espiritual, o nosso lar tem essa proteção? O plano espiritual nos protege? Sim. Não tenha dúvida disso. Tá? O vírus da Covid, ele tem medo de Jesus. Perceberam isso? A não ser que você seja corajoso demais. Tá? A não ser que a sua coragem seja imprudente. Mas o núcleo de espiritualidade alienante, ela difere do sistema mediúnico. Eu sei que Jesus está aqui na minha casa, gente. Eu estou aqui, minha filha está no outro cômodo fazendo a live espiritual dela para a mocidade espírita. É claro que a minha casa está lotada de entidades espirituais. Neste momento, quando acabar a reunião, e sabendo que eu ainda não sei, assim que terminar a reunião eu vou almoçar, o plano espiritual vai recolher todo mundo, que a Sônia está com tanta fome que vai virar gula. Eu vou me tornar um mau exemplo. É sempre assim, toda vez que eu tenho que fazer palestra no Sheila, eu não dá tempo de almoçar. Né? Lembra? Tem que fazer marmitinha. Nossa, não vou levar marmitinha, hein, gente? Tá, vamos voltar à reunião. Então, o que acontece? Eles têm que recolher todas essas entidades que entraram e sair com elas para o plano outro de espiritualidade dentro do próprio lar, mas no outro psiquismo. Tem que tirar as entidades. Porque senão as entidades que participaram do estudo vão querer comer também. É isso? Porque são almas que se vinculam a nós. Então, eu não tenho requisito para fazer mediunidade de casa. Não se aventurem. Então, você precisa se acalmar com relação ao seu aspecto para não fazer bobagem. Outro, amor, 8 minutos. Não é, Juliana? Verdade. Ai, gracinha. E aí eu quero deixar a mensagem do livro Boa Nova. Tá? É o nosso último gráfico. Mas eu queria que, com muito carinho, cada médium aqui hoje presente, na casa de Sheila, entendesse esse comportamento. Isso é o discípulo de Jesus conversando com Jesus num período de crise. Está no livro Boa Nova. Prestem atenção. Jesus fala com o discípulo da seguinte forma. Fala com André, tá? André falando sobre a questão do auxílio, do trabalho espiritual. Amor, vou procurar para você, tá? Mas eu acho que está no gráfico. Não está. Espera aí que eu vou olhar para você. Espera aí, que só rapidinho que eu ouço. Minha filha só acabar a live dela, porque foi ela que me deu esse capítulo na hora que eu estava preparando. Ouve, replicou o Senhor com ênfase. Nos dias de calma, é fácil provar fidelidade e confiança. Tá? Alguns meses atrás, estava tudo sereno. A gente estava aqui dentro do Sheila conversando, batendo papo, rindo, né? Discutindo assunto, abraçando, mas estava muito fácil. Viu? Estava muito fácil. Não se prova, porém, dedicação verdadeira, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar o perecer. Meu Deus! Olha esse capítulo, gente. Olha essa frase. Hoje a gente tem a sensação que tudo está contrariando aquilo que nós aprendemos. Um amigo me procurou e disse assim, Sônia, eu não estou entendendo por que o centro espírita, neste momento, não pode abrir. A casa espírita é uma casa de consumo. Parece que tudo que eu aprendi acerca de confiança e fé está indo esgoto abaixo. Gente, a fé é mais que isso. A fé é superar o momento. E aí, eu estava estudando para trazer para o circo, né? Na época de Jesus, quando as pessoas se reuniam e as festividades eram sacrifícios cristãos. E o cristão, depois de ouvir Jesus durante muito tempo, aqueles que não ouviram Jesus, depois de ouvir sobre Jesus, contraíram uma força tão grande que eles iam para os circos, estavam lá as feras, as pedras ou os matadores, eles iam de senso logicado. Eu
me preparei para isso. Gente, dói até na alma. Nós nos preparamos para esse momento em que tudo parece contrariar e perecer. Nós nos preparamos para isso. Não se iluda. Fantasia, lúdico. Foi o período que a gente estava se esbarrando um com o outro. Verdade é agora. Agora é que é verdadeiro. Tá? Se não, o enfermo parece com... Desculpa, o enfermo em um errinho aí, tá? Em diversas possibilidades de trabalho com o nosso pai, alguma coisa faltou. Desculpa, peraí. Não se prova, porém, a dedicação verdadeira. Me dá um capítulo da Boa Nova, por favor. Senão nas horas tormentosas em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo em consigo, abre o capítulo para mim, que eu acho que ficou um errinho aí, tá? Nós vamos, está faltando uma frase aí. Com mais altas possibilidades de êxito no serviço. É bom que a minha filha está pegando aqui o capítulo, eu vou pegar... Me presta aqui. Ó, deixa eu ler para vocês. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para o nosso Pai com altas probabilidades de êxito no serviço. Então, nossa mediunidade agora é outra, viu, gente? Nosso exercício mediúnico agora é outro. Tá? Tateando ou rastejando. Busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. Sabe qual a sensação que eu tenho? Que Deus está com o universo na mão e olhando todos nós, sem perder de vista, dizendo assim, agora é a Sônia, agora é fulano de tal, agora é ciclano. E a hora que eu falo, não, Jesus, ele fala, peraí, Sônia, eu busquei o Chico, eu busquei ciclano, fulano, deixa eu chamar você também, tá? Para a tarefa ou para o convívio com ele, depende de nós. E ele fala, André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da treva, serve a Deus com a tua palavra e com teus ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesma a charrua, valendo-se das tuas mãos, ainda que ficasse privado dos olhos e das palavras, das mãos e dos pés. Poderia servir a Deus com a paciência e a coragem, porque virtude é o verbo desta fidelidade que nos conduzirá ao amor, que nos conduzirá ao amor dos amores. E aí, a imagem é para o trabalhador de Jesus, o capítulo é fidelidade a Deus, é o capítulo 6. Para que a gente hoje esteja como médio servindo com tranquilidade. Senhor, esse exercício mediúnico o Senhor quer de mim até que dia? Até quando? Senhor, fala que eu te ouço. Está tudo parecendo muito? Eu aguento, Jesus. Manda que eu aguento. Deu, gente? Vamos às perguntas? Fidelíssima, 30 minutos, tá? Tá? Vamos lá. Ô, Sônia. Querido. Pode falar, querido. Nosso tempo está exato. Então, nós vamos guardar, vamos dizer, um arquivo de algumas outras perguntas que venham a ter. A gente já passou as que foram surgindo durante a sua fala, esse ensinamento. Era até 20, né? Mas está tudo tranquilo. A gente vai pegar também com o pessoal. Nem tão fidelíssimo, né? Quem tiver alguma dúvida mais, vai mandar no grupo para a gente. Nós vamos deixar no jeito e na próxima semana que a gente estiver junto aí, a gente conversa novamente.
Nós vamos ter agora uma fala da Admeia. Ela não gosta que eu falo, não, eu sempre falo isso, a presidenta. E depois Paulinho vai dar um recado aí também. Admeia, é com você. Que bonitinho. Ô, Sônia, Admeia. Sônia, enquanto a Admeia vai entrando aí, ouvindo ela. ela vai entrar. Ô, Sônia, Oi, amor, vamos lá. o pessoal está perguntando se por acaso se a gente poderia passar o seu WhatsApp, se alguém precisar conversar com você. Pode sim, gente, tranquilo. Tranquilo. Sem discutir, fica tranquilo. Tá? Pode sim, vai ser uma honra, viu? Admeia, Parece que tenta falar de novo aí. Oi? Estão me ouvindo? Estamos, pode falar. Sim. Ok. Eu gostaria de ler uma mensagem aqui, fotografia do médium Paulo Sérgio, e eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, e eu gostaria que vocês ouvissem com muito carinho. Mas antes que eu leia a mensagem, depois eu vou passar a palavra para o Alessandro terminar com a prece, eu gostaria de dizer que foi pedido a todos os grupos aí da casa que fizessem grupos de estudo. Então, quem ainda não estiver participando de grupo de estudo, por favor, procure o coordenador do seu grupo e não deixe de participar, tá? Todos os grupos estão fazendo uma oração, reunião, para ninguém ficar distanciado, ninguém ficar sozinho. Então, assim, eu quero agradecer, né, os coordenadores, né, que atenderam o pedido com tanto carinho. Então, todo mundo está trabalhando nesse sentido. Então, assim, realmente, assim, eu acho assim, que nós estamos de parabéns. É um trabalho muito bonito, muito bacana mesmo, tá? Eu quero agradecer muito, né, em nome da casa, o que está acontecendo. Então, vamos à mensagem. Graças a Deus, meus irmãos, é com muita alegria sempre que temos a oportunidade de estarmos entre vós, podermos trazer e compartilhar nossas mais expressivas esperanças nas palavras daquele que por nós padeceu na cruz. Cruz esta que libertou o homem do verdadeiro cativeiro, o cativeiro da ilusão terrestre. Ilusão que tem norteado o homem por caminhos espinhosos. O afastamento da lei de Deus é a maior miséria que um espírito pode experimentar. Devemos, meus filhos do coração, estarmos em frequente vigilância para que nossas paixões, ainda desenfreadas, não nos levem para caminhos tortuosos. Acreditamos que o amor ensinado pelo Cristo é o único remédio a que devemos buscar na face da terra. As doenças às quais a humanidade tem passado naturalmente são de origem da ação do próprio Espírito. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. O Cristo veio nos trazer o verdadeiro caminho a percorrer. Caminhos estes que deverás encontrar-se cheio de espinhos. No entanto, todo o caminho que percorremos na terra, na companhia do Cristo, é a nossa redenção. A paciência, a humildade, a tolerância e a fé são elementos dos mais importantes para a alma que se encontra em plena restauração na terra. Estamos atentos, meus irmãos, aos menores acontecimentos em suas vidas. O Cristo, como grande comandante desse barco, está sempre presente em suas vidas. Não duvideis jamais dessa afirmação. Todo o período na Terra vem sempre acompanhado de aprendizado. E como toda tempestade, vem logo a bonança. Tenhamos em nosso Deus, Pai justo e misericordioso, a confiança. Deus, que em suas íntimas leis nos dá a certeza
que caminhamos a passos largos para o crescimento espiritual. Sim, meus irmãos, estamos em comunhão com a terra. Os seus padecimentos transformam os nossos espíritos em verdadeiros operários de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês não estão sozinhos e nunca serão esquecidos pela misericórdia de Deus. Quando se sentirem cansados e oprimidos, elevem seus pensamentos ao alto e tenha certeza que a enorme falange do bem é movimentada em seus favores e em favor daqueles que vocês oram. Alegrai-vos, meus irmãos, de caminhada, pois é simplesmente o Cristo que está à frente de nossa vida. Se pudesseis vislumbrar a maravilha que o plano espiritual opera neste momento em favor da Terra, não temeria um só instante qualquer acontecimento em suas vidas. Tenho certeza que sempre estamos em prontidão ao menor pensamento. Esta é a orientação do Cristo para que não descansemos um só instante, enquanto perdurar o único pedido de auxílio vindo da terra. É grande a nossa alegria em servir, pois servir a um dos pequeninos na face da terra é ao Cristo que estamos servindo, segundo suas próprias palavras. Deixamos para vocês também os nossos sinceros agradecimentos pela confiança depositada em nós, sabendo das nossas limitações de ordem espiritual. Agradecemos a Deus pela oportunidade de contribuir com o progresso da humanidade, que caminha em direção à tão esperada regeneração. Regeneração esta que se compraz com as promessas de Jesus, que não descansaria enquanto tiver um único necessitado. Meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. São estas palavras do Mestre. Trabalhemos, meus irmãos, em favor do nosso próximo. Sabemos que fora da caridade não há salvação. Portanto, meus caros irmãos, não se sintam sozinhos, porque todos os dias estamos ao lado de vocês nessa bonita caminhada. Caminhada de crescimento e de muita esperança para todos nós. Fiquem com a presença inigualável do nosso Senhor Jesus Cristo e as bênçãos do nosso Pai maior recaiam em seus corações, em seus filhos, em suas vidas e em cada ser desse planeta. Muita paz, um irmão que muito vos estima. Nós vamos ter acesso a essa mensagem? Vamos sim, eu vou passar para o pessoal. Colocar no grupo. Beleza, amor. Gente, aproveitando a mensagem, então, né? Ela nos pede que a gente esteja sempre em pensamento com o Pai. E uma maneira que nós temos para sintonizar com o Pai nos foi deixada por Jesus. E é com ela que nós vamos encerrar, né? Mas esse momento, após o término da oração, gostaria que quem pudesse abrir o seu vídeo para que a gente possa tirar aí a foto do grupo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Amém.